Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo. E aqui nós vamos trabalhar a disciplina Educação Musical, Metodologias Ativas para a Atualidade. Espero que vocês gostem. Já digo desde já que a disciplina não é específica para crianças, tá? Nós vamos estudar um pouquinho e trabalhar um pouco sobre os educadores renomados, os educadores que tiveram e têm até hoje referência no mercado dos livros que são editados. Às vezes a gente faz certos exercícios lá na musicalização, na aula de percepção, na aula de harmonia, a gente pensa que é uma coisa que o professor criou, que legal o editor do livro, e às vezes a gente identifica que é uma coisa lá do Dalcroze, lá do Willems, lá de trás, isso já existia e só foi adaptado. Tá? Então, o objetivo aqui é a gente conhecer um pouquinho, não dá tempo de conhecer tão profundamente, mas espero que vocês gostem aí das dicas. E também vamos aproveitar, por ser educação musical, e vamos passar algumas dicas didáticas para quem, né, tem interesse ou já atua no mercado como professor. Para quem não atua, é só bacharelado, vai ser só uma dica para ficar tendo um certo conhecimento, caso você queira futuramente montar sua própria escola de música. Porque a gente não sabe, né? A pessoa às vezes trabalha com estúdio, no dia de amanhã surge uma oportunidade de trabalho. Então, o objetivo aqui do curso do UNES é justamente a gente ter um mercado de trabalho mais amplo, a gente ter várias facetas. E se pintar uma oportunidade, a gente também já está um pouco mais preparado, digamos assim, né, para esse mercado tão amplo que é o mercado da música. Embora não pareça, mas a gente tem vertentes muito diferentes para esse tipo de trabalho, né? Tem aula particular, tem aquele que trabalha mais no estúdio, sonoplastia, tem o educador musical, tem o professor de instrumento, o professor de instrumento de aula particular, tem o professor de artes que trabalha em escola regular. Nós temos muitas vertentes aí, né, desse diploma de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês precisarem, também já falo desde já que eu estou aberta para sugestões de pautas da aula. Então, por exemplo, é claro que eu tenho um conteúdo aqui para ministrar, para trabalhar com vocês, o passo a passo de uma atividade, mas nada impede que uma aula ou outra, né, e a gente pode se programar antecipadamente, vocês possam pedir aquilo que vocês têm necessidade, ou que vocês precisem nesse momento, tá? Ah, eu peguei um estágio, não estou sabendo o que fazer, numa turma de tal faixa etária, ah, eu queria dicas de livros para trabalhar com tal disciplina em tal idade, eu estou tendo um pouco de dificuldade. Então, dentro do possível, se eu puder colaborar, eu vou trazer esse tema aqui para aula ao vivo e a gente vai estar aí dando sugestões, tá? Essas sugestões, se possível, nesse mesmo e-mail que eu passei a pauta da aula, caso vocês queiram, vocês me retornam, esse é meu e-mail institucional, colocando aí as sugestões ou o que vocês precisam que seja discutido, ok? Então, vamos lá. A ementa dessa disciplina é a reflexão inicial sobre os conceitos de música, educação e educação musical. A vivência de atividades baseada nos conceitos desenvolvidos pelos educadores, dos métodos que a gente chama de métodos ativos e os possíveis desdobramentos para a atuação do educador musical na atualidade. Como vai ficar a nossa programação de módulo? Que, na verdade, as datas são as mesmas para todas as disciplinas. O ciclo 1 começou agora dia 1º e vai até o dia 13, no valor de 9 pontos. É um resumo, uma atividade super simples, mas caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? E só lembrando que tem um número mínimo de linhas que foi pedido, depois é que a gente coloca o apontamento pessoal. O que é o apontamento pessoal? Vocês vão colocar a opinião de vocês referente à leitura, ou a leituras de apoio, ou algo que vocês saibam sobre o assunto discutido, tá? Não necessariamente precisa ser só sobre essa revista. Eu poderia ter colocado apenas as páginas de referência do resumo, mas a revista Escola é uma revista tão boa e é uma das coisas mais atuais com relação à discussão sobre educação musical, que eu quis compartilhar a revista completa com vocês. Mas o resumo é só das páginas especificadas aí na atividade, tá bom? Para quem já trabalha ou pretende trabalhar na área, eu sugiro salvar essa revista, que se um dia ela sair aí do Google, é um material riquíssimo que vale a pena a gente guardar. Tá? Tem as falas dos educadores que ainda estão vivos, né, na atualidade, que discutem, tem vídeos na internet sobre isso, se vocês quiserem assistir. Na verdade, isso foi uma entrevista, foi uma discussão, e dessa discussão surgiu essa revista. Tá? O ciclo 2 é do dia 15 ao 22, é um ciclo um pouco mais curto, vai ser uma atividade mais prática, depois eu vou explicar o passo a passo numa próxima aula. O ciclo 3 é de 23 a 31, também no valor de 9 pontos.
O ciclo 4 é de 1/9 a dia 13/9, e a prova de 40 pontos geralmente é feita no sistema Avalia, e ela vai ser do dia 10 ao dia 17, já contando a primeira e segunda chamadas, tá? De 14 a 24/9, já é atividade de 18 pontos, e para quem ficar de prova final, tomara que ninguém dessa turma precise disso, no dia 22 de outubro. Então, esse é um cronograma geral. O que é musicalizar? Porque a gente fala muito assim, educação musical, musicalização. Mas as pessoas usam, às vezes, o termo, às vezes nem é músico, e usa esse termo que acha bonito, acha interessante. Mas o que é musicalizar? A gente precisa saber se o trabalho vai ser realizado numa escola. Para eu responder essa pergunta, se vocês perguntassem assim, o que é musicalizar? É trabalhar com musicalização? Não, não é só isso, né? É você inserir o campo musical para o indivíduo de uma forma que se torne significativo, tanto para a vida dele quanto para o conteúdo musical abordado. Só que isso não é uma regra, porque isso depende muito do local que você trabalha e da faixa etária. Então, se eu vou fazer um projeto, se eu quero desenvolver uma aula numa escola regular, eu vou pensar de uma certa forma, eu vou seguir um certo cronograma. Se eu vou trabalhar numa escola especializada de música, uma escola de música mesmo, que só vai quem quer aprender música, a minha postura é diferenciada. Se eu vou trabalhar com uma educação musical, onde tem alunos no processo de inclusão, eu vou ter outra linha diferenciada. Ou seja, as aulas também vão ser diferenciadas porque se ela vai ser de instrumento, ou se ela vai ser só de educação musical, se ela vai ser uma aula teórica. Então, se as aulas são individuais ou se elas são em grupo, mesmo no caso do instrumento, cada situação vai requerer o quê? Uma abordagem diferenciada, uma postura, né, do profissional, de vocês aí que vão se formar em música, a postura nossa não pode ser a mesma. Se eu vou trabalhar com essa realidade, e essa aqui é totalmente diferente, eu vou trabalhar de uma forma aqui, e aqui eu vou trabalhar outra forma, talvez até o mesmo conteúdo, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. De acordo com o Suanik, um dos objetivos do professor de música é trazer o quê? A consciência musical. Do último para o primeiro plano. Então, o método específico de ensino não é tão importante quanto a nossa percepção do que é a música ou o que ela faz, né? Então, a primeira coisa, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, o que ela está ouvindo, o que ela está tocando, né? Então, esse trabalho prático, que a gente chama de atividade prática, ele é muito mais importante que a teoria. Não adianta o aluno saber classificar intervalo, classificar acorde, se ele não consegue ouvir a diferença entre uma segunda e uma quarta. Se ele não consegue perceber a diferença, uma segunda maior e uma segunda menor, falando de intervalo, né? Dando um exemplo. Então, isso que o educador Suanik está falando. A Violeta Gainza também confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com a educação musical, afirmando que o objetivo específico de educação é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro. Essa é a resposta que vocês, né, para a pergunta que eu fiz. O que é musicalizar? É uma das respostas. Tornar o indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo ao mesmo tempo respostas de índole musical. Aí eu vou falar um pouquinho de planejamento, né? Para quem já está nessa linha de projeto, para quem já atua no mercado profissional de música, para quem dá aulas ou pretende ser, de repente, mesmo que em menor escala, dar algumas aulas particulares, sejam elas online, seja ela presencial, seja ela ensino híbrido, né, nesse momento, seja o que você for fazer, você precisa de uma estrutura de planejamento. Me desculpe aqueles que já sabem, tá? Mas eu vou falar do zero para quem ainda não teve esse tipo de experiência. Então, o planejamento anual, vou falar primeiro da escola regular. Você pegou uma substituição ou você pegou um estágio lá numa escola regular de ensino e você vai fazer um projeto lá de música. Então, você vai trabalhar a musicalização, a gente tem algumas opções. Primeiro, você pode trabalhar o conteúdo condensado, que você vai estipular os conteúdos no seu plano. Você pode também trabalhar com projeto. E dentro do projeto, você vai incluir esses conteúdos musicais que você precisa trabalhar. O trabalho do conteúdo condensado depende. Se você já tiver lá um livro, raramente você vai ter isso, mesmo na particular. Mas suponhamos que a escola adota uma determinada apostila de arte ou de música, aí é fácil. Você vai olhar, né, o perfil daquela apostila, qual é o material, já vai estar praticamente pronto o seu plano de aula e você vai atuar dentro daquele método. Agora, se não tiver, tem escola que trabalha com projetos.
algumas com projeto anual, algumas com projeto específico para cada série. Isso vai depender muito do perfil da escola, da supervisão pedagógica, da diretora, tá? O planejamento anual através do projeto, você pode escolher, né, uma análise, uma necessidade que a escola precisa. Então, vamos supor que nesse período eles querem trabalhar sobre Copa, né, falar sobre nações. Então, em conjunto, a proposta da escola. Então, só lembrando que cada escola trabalha de uma forma diferente, tá? Pode toda a escola trabalhar um projeto em comum, como pode cada série escolher aleatoriamente o projeto que mais necessita trabalhar com aquela turma. Então, se a turma está com uma dificuldade muito grande de concentração, ou está com uma dificuldade muito grande na matemática, provavelmente o educador, né, responsável por aquela série, ele vai puxar aquilo que a sala dele está necessitando, caso a orientadora autorize, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é o que a gente quer, é às vezes o que a turma precisa, o que a escola precisa, né? O que a comunidade precisa. Vamos falar em projeto e não escola. O que aquela comunidade está precisando naquele momento desenvolver? Mais rápido, com música. O que eles precisam, né? É a concentração, é a memorização, é uma cuidade auditiva melhor, né? Para tirar um pouco dessa música da mídia. O que você quer com esse projeto? É isso que a gente tem que pensar para fazer um planejamento. O que é um projeto didático, né? É um tipo de organização do tempo e dos conteúdos que você vai fazer envolver uma situação problema. Então, se você vai articular propósitos didáticos, o que os alunos devem aprender, ou propósitos sociais, o trabalho tem um produto final, pode ser um livro, pode ser uma exposição, pode ser uma apresentação para a comunidade, aquilo pode ser apreciado por outras pessoas. Que tipo de trabalho final você quer chegar, né? Então, além de dar um sentido mais amplo às práticas da escola, o projeto evita o quê? A fragmentação dos conteúdos e torna a garotada corresponsável pela própria aprendizagem, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem simples de um projeto anual. Então, vamos pensar primeiro na escola regular, depois eu vou falar sobre uma escola de música, tá? Como que a gente trabalharia as diferenças. Então, eu vou trabalhar de conteúdo, história do rádio, gêneros musicais, conhecendo o funcionamento e minha rádio escola. Eu vou trabalhar esses itens. Como que eu vou fazer? Eu sou um professor que peguei do 1º ao 5º ano. Eu peguei educação musical do 1º ao 5º. Como que eu faço para trabalhar o mesmo conteúdo em todas as séries? Então, vamos lá. No 1º ano, eu vou contar bem resumido a história do rádio, vou utilizar fantoche, alguma coisa que chame atenção. Então, você vai aproveitar para trabalhar parâmetros do som, né? Forte, fraco, grave, agudo, coisas mais simples para essa faixa etária. Lá no 2º ano, como que eu vou falar da história do rádio? Eu vou contar a história, eu vou encenar como se fosse um radialista famoso, um apresentador, vou me vestir de uma forma interessante para chamar atenção, vou levar um equipamento fingindo ser uma mesa de som e vou falar sobre a história do rádio. Lá no 3º ano, eu vou utilizar a mesma mesa, mais ou menos o mesmo esquema, porém no final eu vou abrir uma roda de perguntas. Lá no 4º ano, eu vou mostrar um trecho do YouTube falando sobre a história do rádio, bem curto, e depois eu vou pedir para os alunos pesquisarem e trazer na próxima semana uma discussão referente à pesquisa deles sobre o rádio. Entenderam? Então, todas essas séries eu trabalhei o quê? História do rádio. Só que de uma forma condizente com cada idade, digamos assim, com cada faixa etária. Como que eu vou trabalhar o conteúdo que eu escolhi? Gêneros musicais. Lá no 1º ano, eu vou colocar pequenos trechos de música e pedir para eles separar as músicas que são animadas das músicas lentas. Depois, eles vão classificar, né, separar para mim quais são as músicas que têm uma voz mais grave e quais têm uma voz mais aguda, na interpretação dos cantores, por exemplo, das músicas escolhidas. Lá no 2º ano, eu vou falar sobre as características de 3 gêneros. Colocar trechos de áudio e pedir para classificar. Lá no 4º ano, no 3º ano, eu vou assistir um pequeno trecho explicativo sobre gêneros musicais e sobre esses tipos. Depois eles vão selecionar apenas 4 e na próxima semana, cada fileira ou cada grupo de alunos específico ou sorteado vai ter que falar um pouquinho sobre esse gênero e apresentar para a sala. Então, eu trabalhei gênero musical em todas as idades. Agora vamos falar da escola especializada. O que é a escola especializada? É aquela escola específica de música.
Então, todo mundo praticamente que vai até uma escola de música, uma academia, uma escola de dança, ele vai porque ele quer, não faz parte da grade da escola dele. Ele está ali porque ele se interessou, porque ele gosta, ou porque ele precisa da música para a vida dele. Então, o que eu vou fazer? Você pode trabalhar com essa ideia de projeto? Sim, eu posso trabalhar na percepção, pulso, apoio e andamento. Você pode escolher uma música entre as selecionadas pelos alunos do projeto sobre o rádio. Você pode realizar um projeto sobre MPB. Eu posso realizar atividades práticas na aula. Eu posso pedir ajuda, depois de estudar sobre gêneros, falar um pouquinho com os alunos, para que eles escolham partituras e músicas que possam vir a ser estudadas. E o instrumento? Como que eu vou trabalhar projeto no instrumento? Você pode trabalhar a técnica, o estudo do instrumento, você pode moldar a prática de repertório. Então, para aquele tema, no caso ali vamos voltar ali de gêneros musicais, eu posso culminar com uma apresentação. O tema pode ser o mesmo e adaptando para cada disciplina, então você pode trabalhar uma coisa específica no canto, uma coisa bem interessante lá na musicalização, como ritmos brasileiros. Lá na estruturação musical, eu posso escolher um trecho de uma das músicas trabalhadas no instrumento para trabalhar a harmonia. Na prática de conjunto, eu posso colocar os alunos tocando, formando uma espécie de banda. Então, um tema, né, um projeto, às vezes a pessoa fala, mas isso lá na escola dá muito trabalho, na aula de música específica, numa escola de música, eu não consigo fazer isso. Consegue. Tudo é uma questão da gente organizar, da gente pensar o que a gente quer. O que eu quero trabalhar, por que eu quero trabalhar e onde eu quero chegar. São essas 3 perguntas. E aí, no decorrer do processo, você vai, né, trabalhando, vai montando. Às vezes tem coisas que vão ser negativas, claro. Nem tudo vai ser bom. E nem todos vão gostar. Mas você tem que pensar onde você está e onde você quer chegar. O meu aluno tinha uma certa dificuldade, dando um exemplo. Ele toca flauta muito bem, mas ele não consegue fazer a nota Fá sustenida aguda. Ele está com uma dificuldade imensa. Então, o que eu posso fazer? Escolher várias músicas dentro dos gêneros musicais e trabalhar dentro da tonalidade de Sol maior, porque aí eu vou forçar ele a estudar o Fá sustenido que não estava saindo, entenderam? Então, essa questão do projeto, do planejamento anual, ele serve para a gente não ficar perdido. Tipo assim, o que eu vou dar? Aí você vai trabalhando, de repente você percebe que o aluno está gostando, daí a pouco ele já desistiu. Né? Então, é para você se organizar quanto ao que você precisa, tá? Então, a temática, ela colabora muito. Agora, o que é plano de curso? Ele é um instrumento de trabalho que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos, a técnica que você vai utilizar no processo de ensino. A confecção do plano pode ocorrer na presença do grupo pedagógico, ou ele pode atender às características interdisciplinares e contextualizada no PCN, que geralmente são os parâmetros curriculares, é o caso de quem trabalha em escola regular, né? Tá lá o PCN, se vocês abrirem o PCN, vocês vão ver lá tudo de música que cada faixa etária é indicado trabalhar. Isso para a escola regular. Para minha escola de música, eu preciso do PCN? Não necessariamente. Eu posso até querer embasar alguma coisa dentro da lei, para que se algum pai vier perguntar, eu não ficar perdido. Mas eu não sou obrigada a trabalhar exatamente o que está falando no PCN. Eu posso montar o meu programa da minha escola, do meu curso de música, de acordo com as necessidades e com a prática que eu tive, que estou tendo com esses alunos, da melhor forma possível, tá? O que é importante, né, no plano de curso? Integração sequencial dos conteúdos, o detalhamento da proposta pedagógica, a listagem dos materiais que eu vou utilizar. Então, eu posso utilizar pendrive, data show, computador, o próprio celular, o que eu vou usar, né? O detalhamento da proposta. As formas de avaliação. Minha avaliação vai ser individual? Ela vai ser coletiva? Vai ser em forma de apresentação? Em forma de oficina? O que eu vou fazer de interessante? Os objetivos gerais. Geralmente, o objetivo geral ele está ligado mais no sentido de formação humana, tá? Então, por exemplo, permitir que o aluno possa trabalhar a sociabilidade diante das técnicas instrumentais executadas. Possibilitar uma maior desenvoltura no palco com a performance musical. Isso é o objetivo geral. O que é o específico? É aquele conteúdo específico que eu quero trabalhar. Nesse plano de curso do primeiro bimestre, ou do mês X, eu quero trabalhar escalas, prática de respiração. Tô falando do instrumento de sopro, porque também é o meu, tá, gente? Mas
É só adaptar cada um para o seu. Eu quero trabalhar exercícios, relaxamento, né, postura, e vou trabalhar articulação. Beleza, esse é o objetivo específico. E a conclusão está relacionada com o processo que você quer chegar até ali, tá? O material, geralmente, é tudo que você precisa, tá? Desde um caderno, um lápis, o que você precisar, é bom colocar nos materiais que vão ser utilizados. Por que é bom fazer isso? Ah, gasta muito tempo ficar escrevendo essas coisas, eu vou perder tempo. Tá, mas às vezes naquela aula, você ia precisar de uma fita crepe, você ia precisar de um barbante, para dar um exemplo prático lá para o aluno, falando da respiração, falando da corda do violão, e você esqueceu a fita crepe. Por quê? Porque você não colocou que você precisaria daquele material didático especificamente naquela aula, ok? E no caso da escola de música? Vamos falar aí de um conservatório, de uma escola particular. Você geralmente coloca-se o logotipo num canto e depois a disciplina. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área. Flauta doce. Estratégia, uma aula de 50 minutos. Ano letivo, 2022. Objetivo geral, depois o específico, que eu já expliquei mais ou menos como que faz, né? Trabalhar a prática de primeiras notas na flauta doce. Objetivo específico, aprimorar o recurso sonoro para atingir uma melhoria no instrumento. Como que eu posso organizar meu programa? Para iniciantes. Iniciantes com que já apresentam algum conhecimento de outro instrumento. Então, vamos supor, chegou um aluno para mim de flauta que já toca clarineta. Então, ele não está fazendo música do zero. Eu não posso trabalhar com ele a mesma coisa de uma pessoa que nunca pôs a mão no instrumento na vida, certo? Porque senão ele vai desmotivar. Eu vou partir de coisas que ele já sabe. Ele já sabe o que é sopro, ele já sabe postura, ele já sabe respiração, ele sabe técnica de sopro, ele sabe um monte de coisa que uma pessoa do zero não sabe. Então, o procedimento, ele pode ser distribuído semestral ou anual, tá? Conforme o cronograma que a escola, ou que você, da sua escola, queira montar. Então, eu posso fazer um cronograma do ano, ou eu posso fazer um cronograma do semestre. Vamos supor que na sua escola particular, ou nas suas aulas particulares, você segue a cada 6 meses, você recebe alunos novos. Então, seria um cronograma interessante, mais interessante, semestral. Aqui no Unis, a gente trabalha no regime modular. Não sou eu que escolho, a faculdade que coloca. Então, a gente tem um regime modular que gira em torno de 3 meses, e ele já acaba e já é o próximo. Então, esse tipo de coisa depende muito da escola, também do seu perfil, tá? O que é a rotina? Já viu quando você fala assim, nossa, mas eu não aguento mais, toda semana eu tenho que fazer exercício de respiração, eu tenho que fazer nota longa, eu tenho que fazer tal escala primeiro. Enjoei. Então, você pode criar diferentes rotinas. Você não vai sair do seu estilo de trabalho instrumental, mas você vai criar estratégias que possam fazer aquilo ficar mais interessante. Por exemplo, rotina inicial. Eu vou falar brevemente sobre o histórico da flauta. Noção de postura, emissão de ar. A primeira rotina, a inicial é porque é a primeira aula, digamos, né? Você vai começar, não tem como fugir muito. Mas aí eu posso organizar, pensar assim, se mais ou menos, né, nem sempre, mas se um mês tem 4 semanas, eu posso organizar 4 rotinas diferentes. Uma por semana, digamos assim, fazer um rodízio. A rotina 1, exercício de controle de ar, esvaziar os pulmões, segurar por alguns segundos, aumentar progressivamente o tempo de inspiração, retenção e expiração. Na segunda rotina, eu vou fazer exercício de escala, leitura de método, aí vem a parte de leitura de notas, né, de método mesmo, depois o repertório que eu estou trabalhando. Outro exemplo de rotina, eu vou fazer escalas, só que com variações. Em vez de eu fazer só a escala normal, tradicional, subida e descida, eu posso fazer variações. A leitura de método, depois uma pequena prática de leitura à primeira vista, e depois o repertório. Seria uma opção. Entenderam? E assim sucessivamente, vocês podem fazer o quê? Adequações, tá? De acordo com as necessidades. Aqui a gente deu uma geral, tá? Só algumas ideias para vocês aí, mas vocês também têm outros tipos de forma que vocês podem também adequar aos conteúdos, ok? E se alguém tiver interesse, né, de montar o seu plano, quiser me mostrar, ou quiser que eu poste algum exemplo de algum plano de escola regular e a diferença para uma escola específica de música, eu estou à disposição também.
No mais, espero que vocês gostem da disciplina e até a próxima. Vou pausar a gravação.